Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quando eu saí de casa, eu orei ao Senhor, orei pelos levitas, orei por toda a condução desse culto, e minha oração era para que eu nem precisasse pregar. Porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração, não existe forma de expressá-la ou de explicá-la, de fazê-la conhecida, se não for o próprio Deus se revelando a nós. E eu creio que assim o Senhor está fazendo já nessa manhã. O nosso Deus já está se revelando a nós. E aqueles que anseiam por conhecê-lo, saiba que Ele também anseia por se revelar a você. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Eu amo essa passagem, é uma passagem que vai falar sobre uma mulher que foi afligida por uma falta. Foi afligida por muito tempo, por uma angústia. Mas é uma mulher que teve sua aflição ouvida e atendida, a sua petição pelo Senhor. Essa mulher é Ana. E o lindo é que quando ela recebe do Senhor a resposta do seu clamor, a resposta da sua petição, ela devolve ao Senhor em adoração. E essa mulher, quando ela faz uma oração de gratidão, eu não sei se seu coração nessa manhã se enche de gratidão, como de Ana. Mas quando ela começa a contemplar o Senhor e a entoar adoração ao Senhor, ela faz uma oração. E eu quero destacar nessa oração o versículo 2 apenas. Porque hoje eu, como de costume, eu trouxe muitos textos da palavra. Porque não tem como, irmãos? Eu não tenho sabedoria o bastante para ministrar aquilo que Deus tem falado comigo, então eu utilizo a palavra, porque dela provém toda a sabedoria. Então, se nós atentarmos para ela, já é o suficiente, me torno desnecessária. E diz assim: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Amém? Então, vamos repetir a primeira frase. Não há ninguém santo como o Senhor. Pode melhorar? Não há ninguém santo como o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós só podemos conhecer o Senhor, irmãos, se Ele se revelar a nós. Nós só podemos entender os atributos desse Deus tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, se Ele mesmo se revelar a nós. Não existem palavras de persuasão humana capaz de trazer ao nosso ineficaz entendimento o conhecimento de quem é Deus. Apenas Ele próprio tem o poder de se revelar. E Ele faz isso. Porque se você faz arder no teu coração um desejo por conhecer mais o Senhor, Ele mesmo é quem coloca no teu coração esse desejo. Por quê? Porque Ele tem prazer em se revelar a nós. E Ele se revela de várias maneiras. Ele se revela na criação. Ele se revela na nossa consciência, porque mesmo o homem que nunca ouviu falar da mensagem do Evangelho, ele tem em seu próprio coração, em seu próprio entendimento, uma consciência. E essa consciência revela que existe um Deus. Ele se revela no plano de salvação. Como não reconhecer o Senhor num plano tão perfeito que só Ele mesmo poderia gerar? E a Bíblia diz que esse plano Ele concebeu antes da criação do mundo. Ele se revela em seu Filho com um amor tão grande que só Deus pode ter. Ele se revela
nas Escrituras. Por isso nós precisamos buscar conhecê-lo através dessa palavra maravilhosa. Mas esse conhecer, Oséias ele vai dizer para nós que nós não podemos limitar esse conhecimento. Nós não podemos reter, nós não podemos nos contentar. Porque Oséias vai nos dar um conselho: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Isso revela que existe um esforço que cabe a nós em buscar esse conhecimento. Mas, Paula, não é Deus que se revela? Sim, Ele se revela. Mas cabe a nós alimentar essa revelação com um desejo profundo. Então, de todas essas formas, aonde Ele se revela, nós precisamos reconhecê-lo e nos empenharmos em conhecê-lo mais. E é lindo, por quê? Porque Deus ele nos dá o maior dos mandamentos. E o maior dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas emoções, que é de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas como é que você vai amar quem você não conhece? Então, a dificuldade que muitas das vezes nós temos de colocá-lo em primeiro lugar, dele ser o maioral em nossa vida, dele ter a primazia dos nossos dias, é a falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque quanto mais eu conhecer o Senhor, mais apaixonada eu fico por Ele. Mais amante do Senhor eu me torno. Então, se nós enfrentamos hoje muita dificuldade em obedecer esse primeiro mandamento, esse maior mandamento, é porque a gente não se empenha o bastante e nós não temos prosseguido nesse conhecimento de Deus. Nós vemos que Ele nos diz que tem um mandamento semelhante a esse, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas também a obediência a esse mandamento se torna impossível quando nós não nos empenhamos em conhecer o Senhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos apresentamos e buscamos conhecê-lo, esse mandamento não fica difícil para nós, porque a revelação de quem Ele é faz de nós mais parecidos com Ele. Então nós somos habilitados a amar como Ele ama. E são muitos atributos desse Deus. E hoje eu quero me ater a um desses atributos, e esse atributo é a santidade de Deus. Eita, tema difícil, não é mesmo? O que é santidade, irmãos? Santidade significa pureza, separado do mal. Deus é santo. Isso quer dizer que nada de ruim existe nele. E tudo nele é perfeito. Tudo nele é perfeito. Existem algumas características dessa santidade de Deus. A primeira dela é incomparável. O versículo que nós lemos reflete isso. Não há ninguém santo como o Senhor. Mas lá em Êxodo 15, nós vamos ver também a declaração: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Não há como nosso Deus. A santidade do nosso Deus, ela é incomparável. Glória a Deus. Essa santidade, ela se revela. E ela se revela no caráter de Deus. Salmo 22:3 diz: tu, porém, és o santo. Ele não faz, ele não pratica coisas santas. Ele é santo, é o caráter dele. Se manifesta na sua própria identidade, em quem Ele é. Se revela na tua palavra. Timóteo 3,16 vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Quando
quando Jesus, ele intercede pelos seus discípulos, ele entende que é momento dele partir, dele estar longe, dele ir para a glória, dele ir para o Pai, dele retornar. Ele faz uma intercessão maravilhosa. Lá em João 17, mas chega um momento onde ele não está orando apenas pelos 12 discípulos, ele está orando por mim, ele está orando por você. E ele vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santidade de Deus se revela através da sua palavra. Glória a Deus. A santidade de Deus também, ela se manifesta através do seu reino. E é interessante porque quando nós paramos para... eu comecei a querer pesquisar as formas em que o reino de Deus revela a santidade de Deus. Eu confesso que eu fui acometida de um grande temor. Porque a passagem que mais me chamou a atenção foi uma passagem onde Jesus, ele falava muito por parábolas. E teve uma vez que ele falou sobre uma parábola que era sobre o trigo e o joio. E essa parábola conta que um semeador, um homem, ele pega o seu campo e ele semeia boas sementes no seu campo. Só que enquanto ele dorme, o inimigo vem e semeia ali sementes malignas naquele campo. E conforme as sementes começam a produzir, aqueles trigos tão bonitos, produzem espigas, produzem frutos, mas no meio daquela plantação está lá aquelas ervas infrutíferas. E aí os trabalhadores vão falar com o dono daquela terra, o dono daquela propriedade, e começam a dizer: vamos arrancar isso. E ele diz assim: ainda não. E aí os discípulos de Jesus ficam atordoados, ficam confusos, e eles chamam Jesus, conforme eles estão ali, num momento a sós com o Senhor, e eles pedem a Jesus: Senhor, explica para a gente essa parábola. Ela soou estranha aos nossos ouvidos. E Jesus, ele começa a explicar, e ele começa a dizer: o campo dessa parábola é o reino de Deus. Só que ele vai explicando o que significa cada parte da parábola, mas ele finaliza dando o desfecho da parábola. E diz assim, em Mateus 13, 41 em diante, vai dizer: e o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal, eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Meu Deus, o reino de Deus é um reino que reflete a santidade do rei que reina sobre ele. E é interessante que Jesus faz um alerta, né? Parece até que eu estava lendo Apocalipse, porque Apocalipse que tem muito essa frase, já viu? Quem tem ouvidos, ouça. E Jesus finaliza com essa frase: quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus. A santidade de Deus, irmãos, ela deve ser magnificada. E nós vemos isso quando o Senhor traz uma revelação a Isaías, quando Ele traz uma revelação a João também no Apocalipse, quando eles se deparam com os seres celestiais, e esses seres que ministram diante da santidade de Deus, eles não se contêm, mas eles declaram: Santo, Santo, Santo. Por quê? Porque nós temos que magnificar, exaltar esse atributo de Deus.
E é interessante que a Bíblia, a linguagem, né, lá hebraica, ela tem essa característica. Quando algo é muito importante, quando você quer chamar atenção para algo que você vai falar, você repete. E aí é quando Jesus muitas vezes vai dizer, em verdade vos digo. E aí quer dizer o quê? Ei, presta atenção, que o que eu vou dizer é muito importante. Mas a única vez que eu observo que isso é repetido 3 vezes, não é 2, é quando vai registrar que Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Preste atenção, igreja, o seu Deus é santo. Ouça, igreja, o seu Deus é santo. Atentem-se, porque Ele é santo. Glória a Deus. Essa santidade, ela tem que ser imitada. E é por isso que Pedro, ele vai enfatizar a palavra de Deus lá em Levítico. Porque ele diz assim, Pedro 1,15 vai dizer, mas assim como é santo aquele que os chamou, sede santos vocês também em tudo que fizerem, porque já está escrito lá em Levítico, sede santos, porque eu sou santo. Temos que imitar, irmãos, essa santidade. Temos que, mais do que imitar, nós temos que replicar. E nós vemos isso em Mateus. Portanto, sede perfeitos, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus nos chamando a atenção. E Jesus, ele vai falar isso, sejam perfeitos, quando ele está dando uma ordem. Sabe qual é a ordem? Amem. E olha, não amem como o mundo ama, porque amar o inimigo o mundo também ama. Amar quem faz bem o mundo também ama. Mas olha só, amem os seus inimigos, porque isso revela a santidade de Deus. Sede perfeitos. Não é a perfeição do mundo que nos é inquirida. Sabe por quê? Porque nosso Deus não é o mundo. Então, para nós é exigida a perfeição daquele que nos chamou. E Ele é perfeito, Ele é santo. Então, por isso que o nível de exigência para nós não é o nível de exigência do mundo. Mas é difícil demais. Como é que nós vamos conseguir amar o nosso inimigo? Amar o inimigo, irmãos, é replicar a santidade de Deus. A santidade de Deus, ela requer de nós um serviço santo. Irmãos, nós não podemos oferecer a um Deus que é santo um louvor de qualquer jeito. Nós não podemos oferecer a um Deus que é santo um serviço qualquer. Lá em Salmo 93, 5 vai dizer, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Irmãos, não tem como a gente querer enfeitar o serviço ao Senhor de outra maneira. O único ornamento que cai bem a um Deus que é santo é a santidade. O único serviço que é aceito por um Deus que é santo é a santidade. E Josué, ele vai falar isso de uma maneira muito incisiva quando ele vai orientar o povo de Deus. E ele vai perguntar para o povo, vocês querem servir a quem? Aos deuses dessa terra? Ou ao nosso Deus? Ou ao Deus Todo-Poderoso? Ou ao Deus que é santo? E o povo vai dizer, não, a gente escolhe servir a Deus. Aí Josué vai dizer assim, ó, Josué 24, 19, Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus santo.
santo, é Deus zeloso, e Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês, se abandonarem ao Senhor e servirem a deuses estrangeiros. Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Então Josué disse: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, que escolheram servir ao Senhor. E ele disse: somos. Essa palavra é muito forte, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer se comparar com quem escolheu servir a outros deuses. Mas nós escolhemos servir um Deus que é santo. E Josué, ele faz uma afirmação muito séria aqui. Olha, vocês têm todo o direito. A pastora Vera falou muito bem aqui. Nós temos escolha, irmão. Você tem escolha. Você pode se levantar e ir embora agora e dizer: eu vou servir a outros deuses. Agora, se você disser: de jeito nenhum, eu escolho servir ao Senhor, sede santo. Porque seu Deus é santo. Seu Deus é santo. E não adianta você dizer uma coisa e querer fazer outra, porque Ele é santo. E o símbolo da santidade de Deus é fogo. Queridos, Deus também se revela em seu nome. O nome do Senhor é santo. Diz Isaías 57:15, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito. Para quê? Para dar ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração contrito. Esse Deus que é santo, que habita num alto lugar. Esse Deus que é perfeito, Ele não pode pecar. E é por isso que Ele não pode pecar contra mim, Ele não pode pecar contra você, Ele não pode pecar contra a sua palavra. E Ele se submete a habitar comigo quando eu me apresento em humildade diante dEle. Ele se coloca à nossa disposição para habitar conosco, para habitar em nós, quando nós nos apresentamos em contrição diante dEle. Essa é uma manhã onde você tem a escolha, mas saiba que se você se apresentar em humildade, em contrição, Ele vem. E Ele vem para ficar. Porque aqui fala: eu habito. Quem habita, irmão, não passa. Não vem de passagem, não vem a passeio. O Espírito Santo foi enviado para habitar em nós. Aleluias. A revelação da santidade de Deus é necessária a nós. Nós precisamos conhecer a santidade de Deus. Assim como os demais atributos, é necessário conhecê-lo. E é necessário que essa santidade ela seja revelada. E o Senhor espera revelá-la em nós. Mas Ele também quer revelar através de nós. E é por isso que quando nós nos expomos a essa santidade, por isso que quando nós nos apresentamos diante de um Deus que é santo, por isso que quando nós nos achegamos a Ele, essa santidade ela gera uma mudança, uma transformação na nossa vida. Nós vamos ver Moisés. Moisés, ele entende o chamado que ele tem. Moisés, ele é criado entre os príncipes do Egito, mas ao mesmo tempo ele também é criado pela sua própria mãe natural, porque aprouve ao Senhor fazê-lo conhecedor das leis de Deus.
Então ele conheceu a ciência do Egito, mas ele também conheceu as leis do Senhor. Porque ele habitou no meio do povo de Deus e ele passou a conhecer. E ali ele entendeu o chamado dele. Mas, irmãos, é uma coisa muito difícil quando um homem recebe a revelação do seu chamado, sem receber a revelação da santidade do Deus que o chamou. É um perigo. Porque Moisés, ele recebe essa revelação, ele entende que ele era o libertador. O povo pedia por libertação. E já havia uma profecia, já havia uma promessa de que Deus enviaria um libertador. Moisés, ele entende, eu sou o cara. E ele era. Mas quando a gente entende, eu sou chamada para pregar, mas eu não entendo. O Deus que me chamou é santo. Eu corro o risco de usar indevidamente esse altar. É onde os escândalos têm surgido no meio da igreja. Porque a revelação do chamado chega, mas a revelação da santidade foi ocultada. Então, meu irmão, não busque conhecer seu chamado antes de buscar conhecer a santidade do Deus que te chama. Porque você corre um sério risco. Moisés, o que ele faz? Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele sabe, eu sou o libertador. Mas quando ele entende o chamado e não entende a santidade, ele tem uma atitude que é pior do que a do egípcio. Porque se o egípcio estava maltratando, ele mata o egípcio. Ele comete algo pior. Então ele tem que fugir, ele tem que se esconder. Ele tem que passar muito tempo. Mas aprove ao Senhor, aleluias. Aprove ao Senhor uma certa manhã se revelar como fogo, se revelar como santo. E aí Moisés olha e vê uma sarça. Aquela sarça queima, mas não consome. Porque quem está queimando não é a sarça, quem está queimando é a santidade de Deus. E aí, irmãos, ele é atraído. Porque, no mínimo, né, é intrigante. E ele vai chegando perto. Mas a santidade requer de nós mudança de caminho. E aí uma voz grita, Moisés, não é assim. Moisés, eu te chamei para libertador, mas é de um jeito santo. Então tira essa sandália porque ela não te cabe. Moisés, é para servir um Deus santo, então não é do teu jeito, não é do teu formato, não é do jeito que você está caminhando até aqui, mas tira essa sandália, porque até a terra onde eu me revelo se torna santa. Até o chão aonde eu me apresento é santo. Então não vem para cá com essa sandália suja não, tira ela. Porque até essa terra é santa. Quer receber a revelação da santidade de Deus, quer conhecer de perto essa revelação, vai ter que mudar de caminho. Vai ter que trocar o jeito de andar. Ah, mas eu sempre fui assim. Ah, mas fulano, olha, eu estou inspirada em fulano e ele faz isso. Ei, não olha para Beltrano, para fulano, não, olha para o Senhor. Porque santo é o Deus que te chamou. Oh, Deus maravilhoso. Ezequiel, irmãos, lá no livro de Ezequiel, ele vai dizer assim, ó, capítulo 1, verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem, no dia de chuva, assim era. Irmãos, é como? É como porque não tem como explicar o que a gente vê quando a gente olha para a santidade de Deus. Então, a gente tenta algo parecido.
Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre meu rosto. E aí eu ouvi a voz quem falava. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a gente não consegue ficar em pé diante da revelação da santidade de Deus. Isaías, na passagem tão conhecida, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluias. Irmãos, quando você vê um contrito, quando você vê um humilde, você tem que fazer como Isaías. Sabe por quê? Porque também vai dizer, eu habito no alto e sublime trono, mas eu escolhi também habitar com o humilde, com o contrito. E sabe por que você não ama? Porque você não está enxergando a santidade de Deus. E Isaías, quando viu, ele diz que só a orla do manto já enchia o templo inteiro. Tamanha majestade desse Deus. E aí ele olha, vê os serafins declarando a santidade de Deus. Queridos, é interessante porque a gente pensa nesse grito como algo monótono, né? Eu vou ficar lá no céu, ai, santo, 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 santo. Que chatice, né? Glória, glória, glória. Né? Às vezes passa, gente, vamos ser verdadeiros. Né? Só, irmãos, que quando você tem a experiência de olhar para o Senhor, os serafins, eles não falam santo, o mesmo santo não, cada santo é de um jeito, sabe por quê? Porque eles olham para o Senhor e eles enxergam uma glória. A santidade de Deus é atraente de tal forma. E aí eles olham, a Bíblia diz que ele não fala para o Senhor não, eles falam um para o outro. Você viu? Ele é santo. Aí eles olham de novo, só que eles não veem a mesma santidade, porque a santidade de Deus ela é tão transcendente, que eles olham outro aspecto e eles veem algo assim. Aí eles olham de novo, você viu? Ele é santo. Irmãos, é algo empolgante, não é monótono, repetitivo. Às vezes a gente canta com uma monotonia esse termo, mas não é. É porque a gente não está olhando para Ele. Porque quando a gente começar a olhar para Ele, a gente vai declarar, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Com a mesma empolgação que os serafins. Aleluia. Só que qual é a reação de Isaías? Quando ele se expõe a essa santidade, ele cai sobre os seus joelhos e ele vai dizer, ai de mim. Eu não sei você, mas eu creio que o Senhor está trazendo uma revelação pessoal, personalizada para você da santidade dele. E eu não sei qual é o ai que você vai gritar nessa manhã, mas o que eu sei é o seguinte: Isaías olhou e ele viu a sua impureza, a impureza dos seus lábios, mas o Deus que revela a santidade, ele também provê a tenaz, a brasa viva do altar, que queima o teu pecado, a tua impureza e te torna santo como Ele é santo. E Isaías olha e fala, não tem como. Porque não tem, irmãos. Não tem, você não vai conseguir sozinho. Te é impossível se libertar disso que suja as suas vestes. O sacerdote Josué, a Bíblia diz que ele se apresenta ao Senhor e a veste dele estava suja. E Satanás estava acusando ele.
Muitas das vezes nós fugimos de nos apresentar ao Senhor, porque a gente dá ouvido à acusação de Satanás. E ele não estava acusando o sacerdote de algo que não era real, verdadeiramente. As vestes deles estavam impuras. Só que Deus, a Bíblia diz que envia o anjo e diz, troca as vestes dele, aleluia. Sabe por quê? Tem provisão de veste limpa para nós que nos apresentamos diante do Senhor nessa manhã. Então o que nos falta não é purificar as nossas vestes. O que nos falta é nos apresentar diante do Senhor. Porque enquanto nós estamos tentando nos purificar do nosso jeito, para depois nos apresentar ao Senhor, a gente está fracassando, irmãos. Nós não conseguimos. A gente não dá conta. Mas Isaías, ele ouve a voz do Senhor e ele tem seus lábios purificados. Daniel, nós ouvimos muito, né? Falar que Daniel, ele recebe a revelação dos últimos dias. Daniel, no Antigo Testamento, reflete o Apocalipse no Novo. Ele recebe as maiores revelações de Deus. Mas Daniel, um homem temente a Deus, ele vai dizer assim, olha, Daniel 10, 5 e 9. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho fino, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, contudo, caiu sobre eles um grande temor e eles fugiram, esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção. Eu não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. Para nós termos a revelação que Deus quer trazer para mim e para a tua vida, nós precisamos estar diante do Deus que é santo, que nos faz cair, se for preciso, com o rosto em terra. Irmãos, Paulo está indo na estrada de Damasco, conhecedor da palavra de Deus. Ele vai dizer, eu conhecia tudo. Eu era discípulo de Gamaliel. Eu fui criado aos pés dele. Eu era um defensor da lei de Deus. Não era da lei de Roma, não, era a lei de Deus. Mas eu não entendia. E para que eu entendesse, eu precisei ter uma visão. E de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão. E ele, por 3 dias, esteve cego. Não comeu e não bebeu. Irmãos, se Moisés teve que tirar as sandálias, se Isaías teve que ter seus lábios queimados, Paulo teve que perder a visão. Paulo tinha clareza, ele tinha certeza, ele tinha fito os olhos, mas ele teve que ficar cego, para que quando ele retomasse a visão, ele tivesse a visão perfeita.
a visão correta. Muitas das vezes nós estamos entregues ao nosso legalismo, à nossa convicção do que é certo e errado. E nós não entendemos que, na verdade, nós estamos cegos. Então, ele precisou ver o seu estado real, a sua cegueira, que era a sua realidade, para depois, então, ele ter sua visão retomada da maneira correta. O Senhor está aqui, irmãos, neste lugar. E Ele quer alinhar os nossos caminhos. Ele quer purificar os nossos lábios. E Ele quer restaurar a nossa visão. João, ele viu o Senhor. Ele estava preso na ilha de Patmos. Ele estava já sofrendo tanto por causa do Evangelho. Ele já conhecia Jesus. Mas mesmo assim, aprove ao Senhor dar a Ele uma revelação maior da santidade de Deus. Aprove ao Senhor trazer a Ele uma revelação mais nítida e mais viva da santidade de Deus. Talvez você já tenha tanto conhecimento, você já tenha se rendido tanto ao Senhor, você já tenha sido tão transformado por Deus, você já tenha pago o preço para estar na presença do Senhor. E talvez você esteja pensando, essa mensagem não é para mim. Eu já tive esse impacto, mas assim como João, ainda tem mais de Deus para se revelar a você. Ainda tem mais dessa santidade para transformar você. E João vai dizer assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Apocalipse 11, 12. Virando-me vi 7 candelabros, e entre eles alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Deus que é santo, meu irmão. Esse é o Deus que quer se revelar a nós nesta manhã. Eu não sei se essa revelação para você hoje cabe trocar as suas sandálias, tirar de você caminhos que não lhe pertencem. Se essa revelação a você vem para queimar os seus lábios, para purificar as palavras que saem da tua boca, porque não te cabe, como um servo do Deus Santo, certas falácias. Assim como a pastora Márcia pregou de forma tão... Se não assistiu, ouça. Se essa revelação traz a você o entendimento que você precisa de lábios puros, ouça a pregação, está gravado lá. Eu não sei se essa revelação vem para te tornar apto a anunciar esse Deus, essas revelações, assim como foi a João, a quem Deus deu a habilidade e deu a incumbência de dizer: escreva o que eu estou te mostrando. E talvez Ele esteja falando: anuncie o que eu estou te revelando, anuncie a santidade do Senhor. Mas Deus, certa feita, Ele, assim como está fazendo aqui nessa manhã, Ele quis se revelar ao povo de Israel. E Ele deu uma ordem, falou: Moisés, manda o povo se preparar. Manda o povo se preparar, porque é necessário, irmãos. É necessário uma preparação. E Ele dá uma orientação. Daqui a 3 dias, manda eles virem, eu vou me revelar. Eu vou mostrar a eles a minha santidade. Irmãos, quando Deus vem, dá temor mesmo.
Às vezes podemos ficar apavorados, porque não é fácil. Não é fácil tirar a sandália, não é fácil ter os lábios queimados. A gente fala assim, parece até bonitinho, né? Atenaz, vem, Senhor, com Atenaz. A gente fala com um sorriso de canto a canto. Mas é difícil, irmãos. Isso são processos. O que transforma, o que purifica, o que santifica o crente é o fogo de Deus. É o batismo de fogo. E o povo, por conta disso, não quis. O povo, por conta disso, falou: Moisés, vai lá, recebe a revelação você, vem e fala com a gente. Deus está chamando um povo que não vai terceirizar a experiência que vai ter com Deus. E eu quero te convidar a ficar de pé, como quem diz ao Senhor: Senhor, eu quero me apresentar diante de Ti. Eu não quero dizer como o povo de Israel disse. Eu não quero ficar à distância. Porque Moisés, meus irmãos, ele vai relatar, e eu fiquei apavorado. Porque olha, foi trovão, foi relâmpago, foi terremoto, foi tremor. E eu fiquei assustado. Moisés não levou de boa, não. Moisés também temeu. Não foi só o povo de Israel. Mas Moisés ousou se apresentar ao Senhor. O povo não. O povo que terceirizou a mensagem de Deus, não quis se expor, foi o povo que depois construiu para si um bezerro de ouro. Foi um povo que quis um Deus que se parecesse mais com a mentalidade da onde eles vieram. Foi um povo que construiu para si um jeitinho de adorar, mas que não fosse tão exigente. E o que Deus pergunta para mim e para você nessa manhã: a quem você escolhe servir? A quem você escolhe servir? Se responsabilize por sua escolha, porque vai te ser cobrado segundo a escolha que você fizer. Não construa para si, igreja, bezerros de ouro. Não construa para si um Deus que se molda aos seus padrões. Não construa para si um Deus que atente para as suas expectativas, mas se exponha ao Deus que transforma você, para que você se torne apto a corresponder às expectativas dele a teu respeito. E se você entende que essa convocação a se expor à santidade de Deus te é necessária nessa manhã, se você entende que existe um grito dentro de você dizendo: ai de mim, se o Senhor está te constrangendo em algo que precisa ser entregue, eu quero te dizer que esse Deus que se revela, esse Deus que te constrange, Ele apresenta junto com a revelação a solução para o teu ai. Eu quero te dizer que esse Deus, esse Espírito que move um grito dentro da tua alma, tem uma tenaz para você. Se até hoje você está tentando do teu jeito abandonar o pecado e você não conseguiu, se até hoje você está se escondendo atrás de um falso orgulho, porque você sabe muito bem quem você é, e hoje o Senhor, Ele quer habitar com você. Então que você se exponha em humildade diante do seu Deus. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Se você quer se ajoelhar onde você está, você pode se ajoelhar.
Se você quer entregar a Ele o seu vício, se você quer entregar a Ele a sua soberba, se você quer entregar a Ele aquilo que está gritando dentro de você, ai de mim, porque eu não consigo purificar-me sozinho, eu não consigo trocar minhas vestes sozinho, eu não consigo, Senhor, mas a Tua santidade exige de mim uma mudança, a Tua santidade exige de mim um posicionamento. Então eu me achego diante de Ti, como incapaz que eu sou de promover a mudança sozinho. Irmãos, tem cadeias sendo quebradas na minha vida, na sua vida nessa manhã, porque quando nós nos apresentamos diante desse Deus, Ele é poderoso. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu sei de uma coisa: quando o desejo por falar coisas impuras vier à tua mente, aos teus lábios, os teus olhos vão olhar para aquele que é santo, e porque Ele é santo e habita em você, você não vai mais. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantamos a Ti, Senhor. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo, Ele é santo.
Queridos, Deus é um Deus que é santo e Ele é poderoso para queimar e purificar todas as coisas. A santidade de Deus consome todas as coisas. Eu ouvi uma notícia essa semana que foi assinada uma liberação. O império das trevas estão em festa. Assinar a liberação, pode usar maconha à vontade, mas eu quero te dizer que o Deus que é santo vai se manifestar. O Deus que é santo vai se manifestar e Ele há de libertar. Nunca se ouviu falar em tanta libertação das drogas como vamos ouvir nesses dias, porque existe uma manifestação da santidade de Deus, e aquele que é prisioneiro vai ser livre para a glória daquele que é santo. Se as trevas estão comemorando, eu quero dar uma notícia: vai ter boca de fumo fechando, porque o Santo dos Santos vai se manifestar. O Santo dos Santos vai se manifestar. O Santo dos Santos vai se manifestar. Eu quero profetizar sobre a ilha do governador uma unção de libertação. Uma unção de libertação. Vai recuar as trevas diante do Deus que é santo. Aleluia. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu nome, Senhor, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo. Toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Ele é santo, poderoso, o teu povo canta santo, se é o Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino. Aleluia. Mas na oração do Pai Nosso, Ele vai dizer também: santificado seja o teu nome. E a interrogação vem, né? Mas se Ele já é santo, como santificar o nome do Senhor? Essa é uma ordem para replicar essa santidade. Então, quando você passar na rua que você mora, você vai passar, você vai pisar e vai declarar: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Sabe o que vai acontecer? O inimigo, ele vai ter que recuar. Aí aquele que se drogava vai passar atrás de você e vai pensar: eu não posso, eu não consigo, eu não vou mais me drogar, eu não quero mais me prostituir. O que está acontecendo comigo? É a santificação do nome do Senhor. O Senhor te convocou para uma missão. Você está nessa geração para que o nome dele seja santificado. Enquanto você pisar, a terra que você pisar com as sandálias trocadas por ele, a terra vai se tornar santa. A terra vai se tornar santa. As ruas vão se tornar santas. Irmãos,
O inimigo, ele só está dominando aonde a igreja não se posicionou e não dominou. Mas o Senhor nos convoca agora. Nós somos um exército de santos, santificados por Cristo, e nós vamos avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aleluia. Tu és santo, santo, Ele é santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória ao eterno, ao santo, ao justo. A Ele glória na eternidade. A Ele glória, 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 glória. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, ó Senhor. Tu és soberano, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és perfeito. Aleluias, 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 aleluias. Ele é poderoso, aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, te agradecemos pela manifestação da tua presença aqui entre nós. O Senhor fala na tua palavra para nós nos enchermos, falando entre nós com salmos, com hinos, com ações de graças. E nós fizemos isso hoje, Senhor. E a tua presença, ela vem sobre nós. E a manifestação da tua presença nos faz reconhecer que nós somos insuficientes. Isaías reconheceu que os seus lábios eram impuros. Moisés reconheceu que os seus caminhos não eram perfeitos. Josué percebeu, Senhor, que as suas vestes estavam sujas, que a sua vida não era santa, ó Deus. E Paulo teve uma mudança de visão. Eu sei que o Senhor, ó Deus, é Deus que transforma. Tu transforma a água em vinho. Tu transforma aquele que está perdido, Senhor. Tu transforma aquele que está morto. O Senhor é o Deus das coisas impossíveis. Do nada tu simplesmente faz, porque todo poder pertence a Ti. E muitas das vezes, Senhor, eu confesso diante de Ti que somos tomados por temores, porque desconhecemos a Tua autoridade e o Teu poder. Mas Tu manifestaste uma pequena parcela aqui nesta manhã e nos enchemos de temor, ó Deus.
quero te agradecer, Senhor, porque mesmo confrontados, nós temos a oportunidade de experimentar o Deus que habita com contrito de coração, com humilde de coração. Esse mesmo Deus que está nos altos céus e por vezes parece intocável, transcende com graça, com poder, com glória e toca as nossas vidas a ponto de transformá-las e modificá-las. Ah, Deus poderoso, Tu és santo, 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 santo. Que sejamos nessa manhã, Deus, marcados e transformados como Isaías foi. Isaías, embora estivesse no palácio, Senhor, embora tivesse uma educação diferenciada, quando foi tocado pela sua tenaz, ele reconheceu: eu sou igual a todo mundo e preciso de salvação também. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Despede teu povo em paz nessa manhã, com tua graça, com teu